Voltando ao assunto lá da Giovana, falando sobre a filha que nasceu com síndrome de Down, nós estávamos comentando aqui, eu sempre tenho a alegria de ter comigo nos programas de direção espiritual, Cidinha Zarzu, que é uma pedagoga lá da Escola Dinâmica em Taubaté, uma escola que sempre teve o cuidado de incorporar no meio dos seus alunos, crianças que também têm deficiências, Na escola dinâmica, essas crianças não ficam separadas, não. Elas são colocadas dentro de uma pedagogia muito amorosa e professores preparados para isso, Todo uma filosofia de vida para que essa criança não se sinta diferente. Ela está no meio das outras. Quem tem essa saudável convivência, entre os diferentes, gera solidariedade, gera carinho. E a Cidinha dizia aqui no intervalo que as crianças que têm a síndrome de Down são crianças que surpreendem os pais o tempo todo, porque são muito amorosas e estimuladas, do jeito certo, quando não são tratadas como coitadinhas, porque o grande problema é esse, Cristian. Muitas vezes o pai, quando identifica essa síndrome, e não é só essa não, às vezes a pessoa tem dificuldade de aprendizado, déficit de atenção, são muitas as dificuldades que nós temos, como hoje eu estou também com a dificuldade da fala, estou falando tudo enrolado, já observou? Eu estou observando isso em mim hoje, acho que eu estou nervoso, assim, ansioso. Às vezes a criança ela apresenta uma dificuldade e o pai, na tentativa de proteger, ele acaba piorando aquilo, Então o grande risco é a gente fazer com que o nosso cuidado não seja um cuidado que realmente cuida, ele pode ser um cuidado que atrapalha. Então, se a criança é estimulada para que ela possa vencer cada vez mais os seus limites, isso deixa de ser uma deficiência muito rapidamente, e a gente vai identificar só as alegrias que aquela criança pode trazer na nossa vida. Eu sempre dou um exemplo aqui, já falei sobre isso, que é a Analice, irmã da Léo, que trabalha comigo. A Léo é uma irmã que eu amo muito, que já está ao meu lado há quase 20 anos e hoje é a principal responsável pelo escritório que me atende, a Talentos Produções, lá de Belo Horizonte. E a dona Marlene, mãe da Léo, teve a Analice, que é uma menina que teve síndrome de Down. A Analice tem uma vida absolutamente normal, uma menina inteligentíssima, que trabalha com muita autonomia, com muita dignidade. E eu fico muito feliz quando encontro a Analice e vejo que ela é um ser humano que faz a diferença onde ela vai, porque ela quebra o estereótipo, ela quebra aquele paradigma, e isso é importante demais. E uma vez eu perguntei a Léo, como que a Analice ficou assim tão independente, que a gente fica surpreso, a maneira como ela vive, a maneira como ela é. E ela falou isso para mim, é porque a minha mãe nunca permitiu que a gente olhasse para a Analice como se ela fosse inferior a nós. Isso é sabedoria, minha gente? Eu não tenho uma perna, então eu nasci sem uma perna, mas o meu pai nunca me permite que o fato de eu não ter uma perna me coloque inferior aos meus irmãos. Isso é fundamental. Isso faz a diferença mesmo na nossa vida, quando nós temos alguém ao nosso lado que não nos recorda a deficiência que a gente tem, mas quando nos motiva para a gente ir além e faz daquela deficiência, faz daquela dificuldade um impulso para chegar cada vez mais alto. Tem uma questão aqui que é de assunto pastoral, posso responder rapidamente. Padre Fábio, tenho uma pergunta. Quando estou na missa, percebo que o padre comunga as duas espécies, ele molha a hóstia no vinho, e bem como os integrantes que o auxiliam no altar também fazem a mesma coisa. Por que as hóstias consagradas não são todas molhadas no vinho, já que Jesus usou o pão e o vinho e disse para fazer isso em sua memória? Gustavo, é por uma questão pastoral, meu filho. Infelizmente, as nossas igrejas não têm estrutura para isso, Então você tem aí 5, 6 missas ao longo do dia, ao longo de um domingo, por exemplo. Se for ter essa celebração
sob as duas espécies, como a gente chama, né? Isso seria, do ponto de vista pastoral, muito difícil de ser organizado. Então a igreja acabou simplificando, né? A comunhão comungamos apenas do corpo. Muito embora o padre que está no altar, as duas espécies estão presentes e as duas espécies fazem parte daquela comunhão. E é claro que sempre que tem a oportunidade, é saudável a gente distribuir a comunhão sobre duas espécies. Mas do ponto de vista pastoral é sempre muito mais difícil. Imagina aqui na Canção Nova, por exemplo, onde a gente tem 70 mil pessoas numa missa. Como que nós vamos fazer? E tem todo aquele zelo também, né? Para que as espécies sejam tratadas com dignidade, com essa reverência litúrgica que a nossa liturgia pede. Então, é por uma questão prática mesmo de pastoral que acabou se tornando difícil. Mas sempre que pode, né, eu particularmente, quando estou num contexto de missa menor, eu sempre convido as pessoas a comungarem também das duas espécies. A Gleide de Recife, ela escreve assim: Padre Fábio, moro no Recife, acompanho sempre o programa e gostaria muito que o senhor falasse sobre o livre-arbítrio, porque hoje tenho uma sensação de que ele não existe mais. Tenho notado que em muitas situações, as pessoas e os seus contextos, as pessoas em seus contextos estão cada vez mais com dificuldade de serem livres para escolher. Que Deus o guie sempre. Um grande abraço, Gleide. É um assunto realmente intrigante, né? O que é o livre-arbítrio? É justamente a nossa capacidade de decidir. Então eu acho que essa é um valor que faz a diferença na vida da gente, de ser livre. Agora, essa liberdade, a gente pode achar que tem e não tem, né? Porque ela é muito mais do que deliberar. Hoje eu vou usar uma camisa azul, hoje eu vou usar um sapato. Não. Existe uma liberdade que antecede as minhas escolhas. Essa liberdade, ela está diretamente ligada àquilo que nós falamos no início do programa, que é a graça do Cristo em nós. Cristo nos liberta. Você já deve ter escutado falar muito isso, né? Mas o que é que Cristo nos liberta? A ação de Cristo sobre nós é justamente para nos libertar de todas as amarras que Adão nos deixou por causa do erro cometido. Não entra nem em questão aqui, minha gente, o que é o pecado original, como foi que ele surgiu, não. Vamos esquecer dessa questão e vamos apenas considerar o ser humano como alguém limitado. Vamos falar de uma antropologia mais prática, mais concreta para a gente entender. Eu sou limitado. Eu sofro de limites. Já falei sobre isso algumas vezes. O limite é positivo e é negativo. Ele me proporciona coisas boas, porque ao saber que eu sou limitado, eu sou mais cuidadoso comigo, né? Se eu sei que minha mão queima, eu vou evitar de colocá-la no fogo. Isso é um limite que eu tenho. Não é ruim. É apenas um fato que me coloca num cuidado. O limite me faz cuidar. Tudo bem. Agora, quando eu tenho os limites de Adão dentro de mim, eu preciso cuidar para que esses limites não me limitem ainda mais com o tempo. Quais são os limites de Adão em nós? As consequências do pecado. O nosso ciúme, a nossa inveja, a nossa injustiça, tudo aquilo que naturalmente a gente faz e que nos torna piores do que nós já somos muitas vezes, né? É como se você julgasse para dentro de você uma série de situações ruins que vão ainda realçando mais os nossos defeitos. Tudo bem, eu sofro de limites, você sofre de limites. Esses limites nascem e giram em torno dos nossos pecados, mas a graça de Cristo é justamente para nos libertar disso. Então a minha vida cristã é cada vez mais a tomada de posse dessas graças que me ajudam a controlar esses limites. Aí entra a liberdade. Quando eu falo que eu sou capaz de fazer escolhas no meu dia a dia, eu tenho que entender então que existe uma liberdade que me foi dada por Deus
e que eu preciso zelar por ela. Que é justamente lá, quando a minha consciência, ela fica iluminada para eu ser capaz de identificar o que é certo e o que é errado. E isso é o livre-arbítrio. Quando você é posicionado diante do certo e do errado, e você pode escolher. Você é livre para escolher. Só que em muitas situações, o pecado já fez tanto estrago que a pessoa já perdeu a capacidade de escolher. Ela sabe que aquilo faz mal para ela, mas ela não consegue mais dizer não àquilo. Então você identifica que essa liberdade mais profunda, que é a ação de Cristo em nós, a pessoa não está permitindo que ela aconteça. Então ela está se privando de viver essa libertação. Eu acho interessante porque às vezes você encontra pessoas em que você é capaz de identificar tudo que é melhor para ela, não é assim? Às vezes você tem um irmão lá na sua casa, meu Deus do céu, se meu irmão fizesse assim, se ele escolhesse desse jeito, se ele parasse com isso, ou se ele começasse aquilo, a vida dele ia ser tão melhor. Mas por que ele não faz? Porque muitas vezes ele está impedido até mesmo de identificar o que é melhor para ele. Gente, são as amarras mais cruéis que um ser humano pode viver na vida, que é justamente ele não saber identificar o que é melhor para ele. Muitas pessoas se destroem assim, porque elas não são, elas perderam a luz dos olhos. Elas estão tão mergulhadas nas suas misérias, que elas perderam a capacidade de dar passo na direção daquilo que possa reconstruí-las. Falta livre-arbítrio, falta liberdade interior. É igual o drogado. O que o vício faz com a pessoa? O vício mina a capacidade de dizer não a ele. Então a pessoa sabe, um usuário do crack, por exemplo, ele sabe que aquela substância é tóxica, que vai matar milhões de neurônios cada vez que ele fumar. Mas ele não é capaz de dizer não a ela. Por quê? Ele perdeu o livre-arbítrio. A liberdade que Deus colocou nele está lá, mas está sufocada. Porque isso é interessante a gente identificar. Tem uma liberdade que fica sufocada. É a vida que a gente leva que sufoca ou que liberta essa liberdade. Então eu recebi um dom. Deus me quer livre. Eu sou um descendente de Adão que está sob a graça de Cristo. Então eu sou livre. Olha a carta aos Gálatas, que eu gosto demais. É o discurso da liberdade. São Paulo falando de maneira brilhante, que quando Cristo entra na nossa vida, o que ele faz? Ele quebra todas as amarras que até então nos impediam de ser livre. Então a palavra me liberta, o conhecimento me liberta. A gente falava aqui no início também, que quando a gente conhece, quando a gente estuda, a gente fica livre das amarras dos preconceitos. Se eu começo a mergulhar no conhecimento da teologia, se eu começo a mergulhar no conhecimento da Sagrada Escritura, eu não serei mais amarrado pelos preconceitos que tantas vezes eu tinha antes de conhecer. É igual conhecer o outro, né? Eu achava que aquela pessoa era chata demais. Eu era amarrado nesse preconceito. Nossa, engraçado, eu tinha uma implicância dela, eu tinha antipatia dela, mas depois que eu conheci, o que aconteceu? As amarras da implicância e da antipatia caíram por terra. Eu vi que eu estava enganado. O conhecimento que eu tive daquela pessoa me libertou, me proporcionou um encontro de verdade com o outro. O que Cristo faz com a gente é isso. Ele nos proporciona um encontro com a gente mesmo antes de qualquer coisa. Porque quando eu aceito essa libertação que Jesus faz na minha vida, Ele quebra as estruturas que me amarram. Então eu serei mais livre para amar, eu serei mais livre para perdoar, eu serei mais livre para ser eu mesmo. É o resultado da ação da graça de Deus na nossa vida, provocar liberdade interior em nós. E é até interessante porque só obedece de verdade quem é livre. Pode observar. Se você
tem dificuldade de obedecer o outro, é porque talvez você ainda não seja suficientemente livre. Porque é aquela liberdade interior que faz com que você escute o que o outro está lhe propondo como algo que é favorável a você. Muita criança não obedece o que o pai está dizendo ou que está pedindo, é porque ainda não entendeu que aquela regra, que aquele pedido é favorável a ele. O meu pai está me pedindo que eu ande devagar. O que na verdade o meu pai está querendo é demonstrar que me ama ao ter esse cuidado comigo. Tem que ter muita liberdade interior para reconhecer o amor do outro. Senão a gente acha que o outro está nos amarrando, que o outro está nos condicionando. É a ação de Deus em nós provocar essa liberdade interior para a gente ter condição de obedecê-lo. Não é interessante isso? A obediência a Deus passa antes de qualquer coisa pela liberdade que Ele provocou em nós. Então tá bom, eu sou livre, e porque sou livre eu sou capaz de obedecer. Não estou amarrado, eu estou aqui livremente porque quis estar aqui. Ninguém me obrigou a vir aqui, eu quero livremente estar aqui. Essa é a postura mais madura que nós podemos ter na vida, minha gente. É quando o outro não nos obriga a absolutamente nada e nós livremente caminhamos na direção daquilo que a gente considera importante. E também o contrário. O outro não me obriga e eu caminho na direção contrária de tudo aquilo que eu sei que me amarra. Isso é livre-arbítrio. Eu sou capaz de caminhar na direção do que me constrói e sou capaz de me afastar de tudo aquilo que me destrói. Essa é a capacidade de escolher e que é fruto de Deus em nós. É o que a gente precisa pedir todo dia, né? Meu Deus, liberte a minha liberdade. Me faça ser cada vez mais livre de mim mesmo. Me faça ser cada vez mais livre dos meus preconceitos, das minhas mesquinharias. Porque se eu ficar livre de mim mesmo, eu terei condições de obedecer melhor a sua palavra. Eu terei condições de obedecer melhor os que me amam. Eu terei condições de ser com o outro com um pouco mais de qualidade. E você tem razão, o livre-arbítrio hoje está em crise. Por quê? Ou porque nós queremos ser livres sem ter conquistado essa liberdade interior. Não pode ser livre nas atitudes aquele que ainda não é livre dentro do próprio coração. É um exercício que antecede. Eu preciso proclamar essa liberdade aqui dentro. E eu só faço quando tenho Deus na minha vida. Quando descubro que Deus me favorece, que Ele não me coloca fardos. E quanto mais eu me aproximo dEle, maior será a minha capacidade de ser eu mesmo. Isso é lindo demais, minha gente. Dá 10 programas aqui, a gente ficar falando sobre isso. Deus nos motiva cada vez mais a viver a arrancar essas amarras. Deus não quer ninguém preso, porque Ele sabe muito bem que a nossa felicidade depende justamente da capacidade de fazer cair por terra todos os dias as nossas amarras. Pode ser que você, escutando isso, você identifique um pouco isso na sua vida, no seu coração. São muitas as amarras que nós temos. Pode ser que você esteja com dificuldade de obedecer ao seu próprio coração. Pode ser que você já tenha identificado que você precisa jogar muita coisa fora, muito lixo que você ainda não conseguiu julgar. Por quê? Porque você está amarrado a ele. Falta liberdade interior para você olhar, para você se amar um pouco mais, ser capaz de reconhecer que muitas escolhas que você está fazendo estão lhe destruindo, sim. Quebrar o poder do vício, de tudo aquilo que te vicia, de tudo aquilo que te estraga, não é? Dar um passo na direção de uma liberdade que você merece. Você merece. Você carece dessa liberdade. Sua vida será muito melhor. Não é que você vai deixar de ter problemas, é que você vai ter mais condições de lidar com os problemas que tem. Liberdade interior. Essa é a proposta. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. E essa libertação, essa liberdade interior, só acontece dentro de nós quando honestamente nós reconhecemos as nossas escravidões. O primeiro passo para ser livre
é reconhecer-se escravo. É verdade, eu estou escravo de muitas coisas ruins, eu estou escravo de sentimentos ruins, eu estou escravo de pessoas ruins, e eu quero quebrar isso hoje, pedindo a Deus que me dê essa graça, pedindo a Deus que nos conceda este milagre hoje, de fazer cair por terra tudo aquilo que nos amordaça, tudo aquilo que retira a nossa semelhança com o coração de Jesus. Para a gente ter condições de cantar esse refrão, levá-lo como uma mística de vida. Eu acredito nele. Não foi por acaso que eu fiz. Ele é simples, mas ele me fala muito. Eu quero ter um coração semelhante ao coração de Jesus. E ele era livre. Ele era livre para chegar perto de quem ele quisesse. Ele não tinha medo de se aproximar das prostitutas, ele não tinha medo de se aproximar dos miseráveis, dos doentes, dos bandidos, porque ele sabia quem ele era. E sabendo quem ele era, ele não se confundia em nenhum momento. E quem não se confunde tem a oportunidade de aproximar-se do outro e levar dignidade àquele que carece. Essa foi a grande revolução de Jesus. Ele não tinha medo de se aproximar de ninguém. Ele não tinha medo de ser visto ao lado de ninguém, porque ele sabia quem ele era. Ele era o Deus da misericórdia. Ele era o Deus do amor. E ele queria levar a todos aqueles que estavam amarrados, nos seus preconceitos, nos seus medos, nas suas misérias, uma palavra libertadora. É o que nós queremos também, minha gente. Ter cada vez mais um coração semelhante ao dele. E ao longo dessa semana ter mais coragem de chegar, de se aproximar daqueles que tantas vezes estão necessitados de uma palavra que possa fazer diferença na vida deles. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Que desça sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu, que não alimente mágoas nem rancores, que não leve o fardo da ingratidão. Dá-me um novo coração